Oi pessoal, sejam bem-vindos à sétima videoaula de circuitos 2 e nessa videoaula nós vamos ver como fazer o teorema de Thevenin e o teorema de Norton para circuitos com corrente alternada. O meu principal objetivo aqui é de mostrar que é literalmente a mesma coisa, não vai mudar nada. A única diferença é que vai ter os números complexos a mais aqui para a gente mexer, né? Então, como exemplo, vamos pegar esse circuito daqui e calcular o equivalente de Thevenin dele. Então, o primeiro passo vai ser fazer o desligamento, né, de todas as fontes. Então, toda fonte de tensão a gente vai substituir por um curto e toda fonte de corrente por um circuito aberto. Então, como aqui eu só tenho uma fonte de tensão, a única coisa que eu vou fazer vai ser substituir ele por um curto circuito. Então vai ficar dessa forma daqui, ó. Agora só tem que calcular a resistência na visão desses dois pontos aqui, ó. Então eu não posso perder esses dois pontos de forma alguma. Se você quiser, você pode fingir que tem uma fonte aqui, ó, só pra gente não perder esses pontos de forma alguma. Mas no caso aqui, eu não vou fazer isso, vou deixar desse jeito que tá aqui mesmo, e a gente fazendo agora a junção do que a gente precisa fazer. De início aqui, a gente consegue ver que esse com esse daqui, ó, eles são em paralelos, né? Da mesma forma que esse está em paralelo com esse. Porque olha aqui, ó, tá conectado de ambos os lados. Tá conectado de um lado e do outro aqui também, tá vendo? De ambos os polos tá conectado os dois aqui, né? Então eles estão em paralelo, dá pra gente juntar. Fazer a mesma coisa, produto pela soma, e a gente vai conseguir juntar eles. Então vai ser menos 6J vezes o 8 dividido pela soma dos dois, né? Vou colocar 8 menos 6J. Então fazendo isso aqui, a gente vai ter o equivalente desses dois aqui. Isso daqui, ele vai ficar 2,88 menos 3,84J. Então agora eu posso copiar esse circuito daqui e fazer a substituição dos dois. Aqui talvez, como ele está desenhado de um jeito diferente, pode ser que gere uma confusão, né? Só que se a gente tivesse aqui, ó, em paralelo dessa forma daqui, ó, tivesse um resistor e o capacitor aqui, ó. Se a gente fosse juntar os dois, o que a gente ia fazer era só apagar um, né? A gente vai apagar um e deixar o outro. Só que no lugar do outro, a gente vai colocar o equivalente dos dois, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Apagar um e colocar no lugar do outro o equivalente dos dois. Então eu vou apagar esse daqui de baixo e colocar aqui em cima o equivalente deles. Então eu vou desenhar dessa forma daqui, ó, só pra gente não confundir com isso aqui, que só tem um número real, porque isso aqui vai ser o equivalente dos dois, né? Então vai ter uma parte real e uma parte imaginária também. E essa parte daqui, o valor dele vai ser justamente isso aqui que a gente acabou de achar, né? Então 2,88 menos 3,84J. Agora a gente pode fazer também o paralelo desses dois aqui, ó, que vai ficar então 12J vezes o 4 dividido pela soma dos dois. Então 4 mais 12J, o que vai dar 3,6 mais 1,2J. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apagar um deles e substituir o outro pelo valor equivalente lá que a gente achou. Então 3,6 mais 1,2J. Então olha aqui, ó, ficou dessa forma daqui. Isso aqui, ele não tá dando em nada, né? É só um fio solto, eu posso apagar isso aqui também. Agora a gente consegue ver que o quê? Esses dois, eles estão em série, né? Porque são conectados direto um no outro, não tem nada conectado no meio. Então a gente pode só somar os dois. A gente vai fazer só uma soma aqui. E essa soma daqui já vai ser a resistência de Thevenin. Então eu posso até anotar aqui na frente já, ó, que a resistência de Thevenin ou também a resistência de Norton, né? Que é a mesma coisa. Aí fazendo essa soma daqui, a gente vai ter 6,48 menos 2,64J. Então essa aqui é a nossa resistência de Thevenin. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia lá em circuitos 1. A gente vai desenhar o equivalente de Thevenin, vai ser da mesma forma. A fonte de tensão, que está em série com uma resistência aqui, ó, que está em série com a parte lá que a gente está colocando, que é a parte A e B. Essa resistência daqui é o que a gente acabou de achar, que é o 6,48 menos 2,64J. E agora, para calcular essa tensão daqui, vou ter que calcular a tensão que está nessa partezinha daqui, né, indo do B até o A, no circuito original. Eu só tenho que calcular essa tensão daqui. Eu posso fazer o que precisar para calcular essa tensão daqui, que nem a gente já fazia em circuitos 1, né? Então eu vou copiar esse circuito e colocar aqui, que eu vou fazer uma modificação bem pequenininha nela. Agora a gente não precisa mais deixar de perder esses pontos aqui, né? A gente não precisa fingir que tem uma fonte de tensão aqui no meio, uma fonte de corrente, a gente não precisa fingir nada aqui. Agora esses dois pontos, eles não me importam mais, só a tensão que está entre eles, indo do B até o A. Por que do B até o A? Porque é a mesma tensão que está aqui, ó. Tensão aqui, ele está indo do B até o A nessa fonte daqui, né? É o que eu quero saber aqui, ó. A tensão que está indo do B até o A. Então o que eu vou fazer? Eu vou na verdade apagar essa partezinha daqui, ó, e só colocar o ponto aqui, ó, para ficar talvez melhor da gente enxergar aqui, que esse aqui vai ser o A e esse aqui vai ser o B. Agora então, a corrente que está passando aqui é a corrente total, né? Vou chamar de I total. Ela está se dividindo entre I1 e entre I2. Só que aqui ficou muito bom pra gente, porque essa tensão que tá dessa parte até essa parte daqui, ó, a gente já sabe, porque é justamente essa tensão daqui, ó. Essa tensão daqui, se a gente for parar para observar, ó,
ela tá indo desse ponto daqui até esse ponto daqui, ó. Então, essa tensão daqui é a mesma que essa tensão daqui. Onde que eu quero chegar com isso? Eu já tenho a impedância de uma parte daqui, eu já tenho a impedância de outra parte daqui também, porque eles estão em série, né? É só a gente somar. Eu já tenho a tensão que está sobre eles. Então, se eu tenho impedância e a tensão, eu posso só fazer isso aqui, ó. Tensão dividido pela impedância vai ser a minha corrente. Eu só peguei o Z que estava aqui e passei para o outro lado dividindo. Então, é só isso que eu preciso fazer. Então, com isso, eu chego aqui o quê? Que a minha primeira corrente aqui, o meu I1, nada mais vai ser do que o quê? 120 com 75 graus aqui, ó, dividido pela soma dos dois. Então, 8 menos 6J. E que o meu I2 nada mais é do que o meu 120 com 75 graus aqui também, dividido pela soma dos dois aqui. Então, 4 mais 12J. Então, com isso, eu já consigo calcular as duas correntes que está passando aqui. E calculando essas duas correntes aqui, eu vou colocar em formato retangular aqui. Vai ser o que, então? Menos 4,47 mais 11,364J. Então, essa aqui é a minha primeira corrente. Corrente que está passando nessa parte daqui. Enquanto a minha segunda corrente vai ser 9,4698 mais 0,5684J. Então essas daqui são as minhas duas correntes que estão passando em cada um dos lados. Agora que eu já sei a corrente que está passando em cada um dos lados aqui, eu vou voltar ao meu desenho original aqui, ó. Onde estava o meu A e meu B, eu vou colocar do jeito que estava lá antes. O meu A estando aqui e o meu B ele estando aqui, ó. Eu não fiz modificação nenhuma no circuito. Eu só modifiquei um pouquinho como o desenho estava aqui. Porque agora, vou até colocar a tensão aqui, ó. Vou também colocar a tensão de todo mundo aqui, ó. Que se a corrente está aqui, a tensão desse ele tá para cima, né? Vou até colocar de vermelho para ficar mais fácil, na verdade. Então esse aqui vai estar para cima e esse aqui também vai estar para cima, né? Então, o que que eu tenho? Eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui para descobrir qual que é essa tensão daqui. A tensão AB, né? Então, o que que eu vou ter se eu vou rodar essa malha daqui, né? Observe que eu vou estar rodando no sentido horário, né? Nesse sentido daqui. Então, esse aqui vai ficar positivo, esse vai ficar negativo e esse aqui positivo também. Então, eu tenho aqui essa tensão daqui. Que tensão que é essa? A do I1 vezes essa impedância daqui, menos essa tensão daqui agora, que é a tensão do I2, vezes 4 ohms, mais essa tensão daqui, ó. Então, mais a tensão VAB, isso tudo vai ser igual a zero. Então, aqui só apliquei a primeira lei de Kirchhoff. Isso para quê? Para eu isolar isso aqui, colocar que o meu VAB vai ser menos I1, menos CJ, mais I2 vezes 4. Agora que eu isolei ele, eu já tenho o valor de 1, que é esse valor daqui, né? Eu já tenho o valor de 2 também, que é esse valor daqui. Então, só basta fazer essa multiplicação daqui para eu descobrir qual que é a tensão dele. E assim que eu fizer essa conta daqui, substituindo já todo mundo, eu vou ter que o meu VAB, ele nada mais é do que menos 28,9392 menos 24,54,64. Então, esse daqui que é a minha tensão. Se eu quiser escrever ele em forma polar, vai dar 37,9473 de fator menos 139,6952 graus. Esse ângulo daqui, se eu quisesse, eu poderia também somar 360 nele, que não mudaria nada. Aí ficaria então 220, a mesma coisa que está aqui, né? Só que isso aqui é opcional. Você pode fazer isso ou não, você que sabe. Aqui no caso, eu vou optar por deixar esse número daqui negativo mesmo. Então essa aqui é a nossa tensão que está passando lá. Então, o que eu tenho que fazer é só pegar esse aqui e substituir na minha fonte daqui. Então, esse daqui é o equivalente de Thevenin a esse circuito daqui. Se eu estivesse fazendo Norton, eu ia fazer a mesma coisa, né? Só que a diferença é que ao invés de calcular a tensão que está aqui, eu ia substituir ele por um curto, né? E ia calcular a corrente que estaria passando aqui. No caso, nesse sentido daqui, né? Porque aí já seria o contrário. Já seria do A até o B. Aí a corrente que estivesse passando aqui, eu só ia substituir lá na fonte de corrente, né? Aí só relembrando aqui, ficaria mais ou menos nesse formato daqui. A minha fonte em paralelo com o resto dos componentes aqui do circuito. Então o resistor aqui e aqui a parte AB. Aí a impedância desse daqui seria a mesma, porque a impedância não muda para nenhum dos dois, né? Enquanto a fonte de corrente, bastaria eu calcular a corrente que está passando de um lado até o outro. Nesse caso aqui, como a gente já calculou esse primeiro circuito daqui, a gente consegue facilmente saber como que estaria aqui, né? Porque aqui também segue a lei de Ohm, que é V é igual a impedância vezes a corrente. No caso, isso seria o que? Isso aqui, ó. A tensão de Thevenin vai ser o que? A impedância de Thevenin vezes a corrente de Norton. Até aqui eu sem querer chama de resistência, né? No caso aqui é a impedância de Thevenin. Aí então, com essa regra daqui, eu consigo calcular qualquer um deles. Como eu já tenho esse e esse,
basta eu pegar esse daqui e passar dividindo, que eu vou ter a minha corrente de Norton. E fazendo essa conta daqui, eu vou ter que a minha corrente de Norton aqui, ela nada mais vai ser do que 5,4232, enquanto o fasor aqui vai ser 117 negativo, 0,5288. Então, se você para treinar quiser fazer também o equivalente de Norton para esse aqui, você vai ter que chegar nessa corrente daqui no final dos cálculos. Então, no mais, dá pra gente ver que é tudo a mesma coisa, né? Aqui não muda nada. A única coisa que muda é que a gente tem os números complexos para dificultar um pouquinho na hora de achar o equivalente de Thevenin e o equivalente de Norton. Mas no mais, é a mesma coisa. Então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.